Namastê, como estão? Espero que estejam bem. Estão acompanhando os capítulos da Bhagavad Gita? Estão sentindo as bênçãos de Krishna? Espero que sim. Hoje estamos no capítulo 9, chegamos na metade da nossa Bhagavad Gita. Ela tem 18 capítulos. Já estamos na metade. Espero que já estejam começando uma conexão mais profunda com Krishna. Esse é o objetivo também, né? Vamos lá. Capítulo 9, para o livro, né? Bhagavad Gita, a tradução do Berto Rode, esse grande filósofo, iniciado em Kriya Yoga, né? Um grande estudante das tradições orientais e do Evangelho de Cristo também. E nos dá uma tradução bem mais didática, né? Depois tem vários outros livros, quem quiser eu posso indicar, né? Para aprofundar um pouco mais a questão filosófica da Bhagavad Gita. Tem livros maravilhosos hoje em dia também, mas esse é uma questão um pouco mais didática, assim, um pouco mais, acho que, palatável para a gente iniciar esse estudo da Bhagavad Gita. Então vamos lá. Capítulo 9, santificação interna pelo mistério sublime. Aí o Berto Roden sempre dá, né, uma nota de início. Ele fala aqui: este monólogo de Krishna reflete a vida e a vivência de um homem que já ultrapassou a extrema fronteira das velhas ilusões do seu ego físico, mental e emocional. Do supremo Everest, do seu eu divino, contempla ele todos os Himalaias dos seus egos humanos. Compreende-os todos e ama-os, de acordo com a sabedoria de Krishna. O eu é o melhor amigo do ego, embora o ego seja o pior inimigo do eu. Lembra dessa frase, né? Essa frase é para a gente ter ela decorada. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Enquanto o ego humano oferece ao eu divino todos os reinos do mundo e sua glória, em troca da apostasia de si mesmo, prostra-te em terra e adora-me. Não há sossego e paz no homem, mas quando o ego obedece à ordem do eu, vá de reto, vai à minha retaguarda. Então amanhece a grande paz na vida do homem. Só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele faz, né, um paralelo aqui, né, da filosofia da Bhagavad Gita com algumas frases do Evangelho de Cristo, né? Ele sempre gosta de nos deixar perto ali, né, da conexão do Evangelho de Cristo, que tem mais o nosso consciente ocidental, os ensinamentos do Evangelho do Cristo, e aí nos aproxima mais da filosofia, né, oriental, principalmente aqui da Bhagavad Gita. Então, iniciamos aqui as falas de Krishna. A ti, cuja alma se libertou das contraditórias cavilações da mente, revelo-te a suprema sabedoria, o secreto poder do autoconhecimento, que te fará viver em perfeita liberdade no meio das mais variáveis fenômenos deste mundo material. Profunda é a doutrina, excelsa é a sapiência, a cuja luz todo ser humano é purificado dos seus pecados, mas é facilmente compreensível para os que acolhem em seu coração, como fazem os grandes sábios e os divinos lucíferes, os que praticam e jamais lhe esgotam o conteúdo. Mas a quem falta a fé e a verdade desta doutrina, esse volta ao mundo da morte, ao confuso ciclo da natureza. Por mim, se expandiu o panorama do cosmo, mas nem para todos sou manifesto. Por meu poder se plasmaram as coisas e estão em mim, eu que eternamente fui e sou, mas elas não residem no meu supremo ser. Interroga o teu íntimo. Eu
para saberes o que significa esse mistério. O meu espírito crê a tudo o que quer, e, no entanto, eu sou livre, sempre livre de tudo. Aí, Rodin faz um rodapé aqui dessa parte, né? O mundo é causado, é a existência, existire, né? De sair para fora, a gente aprende isso na filosofia, né? Mas não a essência, né? O exotérico, o interno, né? Causante de Brahman. Como existência, né? O que revela, existire, é Deus imanente em todas as criaturas. Como essência, ele é transcendente em todas elas, né? Formando a cruz, assim, existir emana e transcender no interno forma a nossa cruz divina, né? É este o grandioso monismo universal da divindade, equidistante do dualismo das teologias ocidentais, como do panteísmo de certas filosofias orientais. Então, ele também está deixando bem claro aqui, né, que o hinduísmo, ele vem desse monismo, né? Eu aprendi no meu curso de ciência da religião com um filósofo hindu mesmo, né? Um professor que deu aula para a gente de hinduísmo, era um professor, né? Ele era padre, na verdade, mas ele é grande estudioso do hinduísmo também, né? De teologia das filosofias, ele deixa bem claro que esse Brahman, com N no final, é um uno. Então, o hinduísmo ele vem de um monismo, da crença do uno, que depois se revela e se manifesta de várias formas. É diferente do panteísmo, de algumas crenças que realmente acreditam em vários deuses, como a força criadora. Né? A principal força vem de vários deuses já. Tem várias religiões, principalmente religiões mais antigas, né? Que tem essa crença. O hinduísmo não, ele já vem diferenciado, né, desse monismo. Isso que ele está relembrando a gente aqui. Então, continuamos aqui com a fala de Krishna. Assim como os ventos se movem livremente no espaço, e o espaço é eternamente imóvel, assim se movem os mundos rumo à luz. Mas eu não sou esses mundos que se movem. Toda vez que o ciclo de uma era cósmica termina, retorna a natureza à sua origem. E quando o meu poder emite o verbo criador, reinicia-se o curso dos fenômenos do mundo. Está falando das fases, né, de criação, expansão do universo e depois retroação do universo, né, os ciclos, né, da respiração de Brahman, eles falam, tem esse ciclo que agora a ciência está comprovando, né, realmente que tem expansão e depois retroação do universo. A ciência hindu já sabia disso, né, a filosofia hindu já sabia disso há muitos milênios. Toda vez que o ciclo de uma era cósmica termina, retorna a natureza à sua origem. E quando o meu poder emite o verbo criador, reinicia-se o curso dos fenômenos do mundo. Pela força interna de meu ser, sempre de novo me revelo ao mundo objetivo. Por meu querer, se desdobra a natureza e novas formas entram em existência. Por nenhuma das minhas obras estou limitado. Sem cessar, produz o meu espírito os mundos. Então, não é que ele criou uma vez e parou. Ele cria constantemente. Isso que ele está deixando claro, né? Mas eu repouso eternamente em mim mesmo. O meu espírito é a lei, que todas as coisas faz existir e não existir. É o meu espírito que tudo produz na natureza. E é esta a razão por que o mundo evolve. Envolto na matéria, como num véu, é meu íntimo ser, dificilmente cognoscível. Aqui ele faz uma referência também a uma parte da filosofia hindu que nos ensina o que é Maya, né? Eles falam que Maya é um véu muito fino, muito suave, mas que nos ilude das ilusões desses fenômenos materiais. Quando a gente entra na meditação profunda e faz a iluminação, é como se, e rasga esse véu, a gente vê claramente que ele era uma ilusão muito fina, né? Muito
sutil da verdade, que a verdade estava ali o tempo todo, né? Os sábios nos dizem isso sempre, né? Os insensatos percebem as aparências objetivas e ignoram a presença do meu espírito, que é o imanente, que, em, que, que é o imanente em todas as coisas. Vão em seus desejos e vão em seus atos. Agem esses tolos como animais, demônios e espíritos maléficos. Mas as almas iluminadas e divinas caminham, confiantes pela senda da luz, e sem reserva se consagram a mim. Não anseiam por outros deuses, partícipes que são da minha divindade. São eles que me glorificam e adoram, firmemente orientados por meu espírito, profundamente imersos em mim. Muitos dos que me reconhecem como uno, o indivisível, imanente em todas as coisas e transcendente a todas, me oferecem o sacrifício do conhecimento. Eu mesmo sou esse sacrifício e a prece, a oferenda e a bênção da mesma. Eu sou a oblação e o perfume e o fogo sobre o altar. A oblação, quando eles mergulham, né? Lá na Índia tem isso de mergulhar no rio para fazer a limpeza, para depois fazer as ossadas, né? As disciplinas espirituais, as oferendas e as preces no altar, né? Eu sou o pai e a mãe de todos. Eu sou o que gera e o que sustenta, a meta da sabedoria e a purificação. Eu sou o sacro Aum, que é na verdade Om, né? Se escreve Aum, mas se fala Om. O Rig, o Sama e o Yajurveda, né? Os três principais Vedas, né? Que são as bíblias enormes da filosofia hindu, que dizem que a Bhagavad Gita nossa aqui é como se fosse o creme de la creme, eles falam, né? A nata, né? Quando a gente pega o leite, bateu e ficou só aquela nata que depois virou manteiga, a Bhagavad Gita seria essa manteiga, né? Que seria o resumo, né? Subjetivo de toda essa filosofia oriental que estão nesses livros, esses Vedas, esses livros enormes de uma filosofia muito linda e muito complexa, né? Eu sou o caminho, a meta e o preservador. Eu sou o juiz, a testemunha, a casa, a vivenda, o refúgio, o amigo. Eu sou o princípio, o fim. Eu sou a semente sempre fecunda. Lembra da letra, né? Do Rossi, eu sou o princípio, o fim, o meio, né? Uma coisa assim. A letra na verdade, acho que a letra foi do Paulo Coelho, né? E Raul Seixas que canta. A Gita, né? A Gita vem desse livro da Bhagavad Gita, desses conhecimentos aqui que eles fizeram aquela letra toda lá, né? Eu sou o que irradia a luz e o calor do sol, que dou e nego a chuva. Eu sou a vida imortal. Eu sou também a morte. Eu, ó Arjuna, sou o Sat e o Asat. Aí o Roden explica pra gente o que é Sat e Asat. Existir e não existir, o positivo e o negativo, o sim e o não. Deus é a grande tese, posição, anterior às antíteses, contraposição e síntese, composição. Dentro da natureza causada, bipolarizada, aparece Deus como positivo, a luz, o bem, e como negativo, como a treva, o mal, como Satã, o antideus. Mas fora da natureza causada é Deus, o impolar, o neutro, o universal, para além do bem e do mal, para além do positivo e negativo, para além da luz e treva. Mas nós, que enxergamos tudo no plano horizontal da ética e não na linha vertical da metafísica, temos de conceber Deus como positivo, como luz, bom, desculpem, a fim de contrabalançar o negativo, a treva, o mal, que já prevalecem em nós e necessitam ser equilibrados pelos seus contrários. O que na divindade parece ser impolar é de fato unipolar, a grande tese, o alfa e o ômega. Ele é muito
lindo, né? Nas metáforas que ele usa aqui, se nos explicar a filosofia da dualidade, o Satya, Sat. Continuamos aqui com Krishna, né? Os que vivem segundo os ritos dos 3 Vedas e beberam o vinho sacro do Soma. Soma é o símbolo das ciências secretas, bebido por aqueles que desejam possuir forças mágicas. E forem livres de pecado, esses são por mim conduzidos ao céu de Indra, onde gozam o alimento dos deuses no reino deles. E depois de gozarem essas delícias desse céu, pelo tempo que mereceram por seus atos bons, voltam a este mundo da morte. E obedecendo fielmente aos preceitos védicos, serão recompensados conforme seus desejos, empolgados pelo ciclo de nascimento e mortes. Mas os iluminados que só me cultuam e não desejam outras coisas, repousando só em mim, o único, esses alcançam o seu ser em mim. Quem de boa fé e com sinceridade cultua outros deuses, por não conhecer a mim, o Eterno, esse me cultua. E o perfume de seu sacrifício sobe ao meu trono e eu o aceito. A universalidade da Bhagavad Gita de Krishna aqui, né? Pois quem recebe as oblações e os sacrifícios todos sou eu somente. Mas os que não me conhecem na minha realidade essencial, esses voltam ao mundo do nascer e morrer. Os que cultuam os deuses vão ter com eles. Os que cultuam os pitris, almas avançadas de gerações anteriores, né? O shintoísmo tem muito ismo, né? Muito isso, o budismo ligado ao shintoísmo lá nas religiões japonesas tem muito isso, né? Eles cultuarem os antepassados, né? Então ele fala quem cultua esses pitris vão ter com eles. Os que cultuam os butas, o que são butas? São demônios, entidades do mundo astral elemental. Ele também fala, vão ter com eles no plano astral os seres sensoriais. Quem me cultua a mim, vem ter comigo. Quando alguém, com fé e amor, me oferece algo, por menor que seja, uma folha, uma flor, uma fruta, um gole de água, eu aceito com prazer das suas mãos. Tem uma história, né, que a esposa, né, eu acho que é a esposa dos Pandavas, que são aqui, né, os irmãos de Arjuna, né, aí eu depois vou pegar essa história direitinho para contar vocês. Eu acho que eu já estou confundindo um pouco as coisas aqui. É muito complicado a filosofia toda, né? Mas tem a história, eu acho que é a esposa dele que acontece isso, né? Que tem uma contenda e eles têm as mulheres têm que oferecer a riqueza, parece que perdem uma aposta, alguma coisa assim, elas têm que oferecer as joias preciosas, né? E aí tem uma que vai e oferece todas as joias preciosas dela, e aí Krishna coloca numa balança. E aí tem uma que vai e oferece só uma folhinha da Tulasi, né, que é o manjericão sagrado da Índia, que eles falam que tem a conexão para Krishna como devoção, né? Ela oferece só essa folhinha, e essa folhinha pesa mais do que todas as joias preciosas da outra lá, né? Porque é isso que ele fala, né? A outra está oferecendo coisa material, mas a outra que ofereceu a conexão espiritual ali, sua devoção de coração com uma folhinha, vale mais, né? Como de todos os grandes, né, sábios, mestres falam, né, não importa que nem o óbolo da viúva, né, da parábola de Jesus, né, que ela oferece só algumas moedas e vale muito mais, né, também porque é o que está no coração, é o que ela está dando de verdade. O outro tinha uma riqueza enorme, deu só um pouquinho e não com devoção, né, ela deu aquelas moedas, mas era o que ela tinha e com muito amor aquilo, ele falou que pesava muito mais também, né, todas as tradições trazem esse ensinamento, né? O que quer que fizeres ou deres, ó príncipe, sejam presentes, jogos ou orações, oferece-me todas as tuas oferendas, com o coração cheio de devotamento. Então, né,
quando a gente for fazer, né, uma oração, uma conexão, conecta realmente com Deus, né? Aquele é Krishna falando, mas ele coloca a universalidade dele, né? O Deus que você tem no coração, na mente, oferece a esse Deus e vai chegar realmente, né? As orações abrem as portas dos céus, né? Tem esse ditado, né? Ele está comprovando isso aqui, né? Destarte, te libertarás da cadeia dos resultados que te prendem a esse plano inferior, onde se sucedem o próspero e o adverso. Pelo yoga do desapego entrarás em mim. Lembra, né? Que tem um capítulo que ele deixa bem clara a força do desapego, né? Então aqui ele está reforçando isso, né? Desapego e aversão. Lembra daquele capítulo para a gente decorar isso que a gente tem que trazer sempre em mente para a gente trabalhar o desapego e não ficar na conexão da aversão, né? E aqui ele está falando, se a gente ficar nesse caminho e pela yoga do desapego, conectaremos com Deus, né? Eu sou o mesmo para todos, não amo nem desamo ninguém. Os que em verdade me adoram estão em mim e eu estou neles. Mesmo que alguém fosse pecador, se com indiviso devotamento me adorar, deve ser considerado como bom, porque anseia pela verdade. Lembra Jesus, né, quando esteve na cruz, do lado de dois ladrões, ele falou, ainda hoje estarão comigo, porque aqueles ladrões se arrependeram e se devotaram a Deus. Lógico, tem toda uma justiça divina, mas ele está dizendo da força da devoção que você conecta com Deus, apesar de todos os seus pecados, né? Esse não tardará a chegar o caminho, a achar o caminho certo e descobrirá a imanente divindade de sua alma e entrará no gozo da paz eterna, pois quem se refugiar no meu coração não perecerá eternamente. Eu, ainda que fosse de origem humilde, ele está quebrando a questão das castas na Índia, né? Que só os brahmanes lá tinham conhecimento das escrituras e as castas inferiores não tinham e falavam que não chegavam à conexão do eterno. E Krishna, olha, 5.000 anos atrás já estava quebrando isso e falando. E ainda que fosse de origem humilde, e mesmo filho do pecado, seja homem ou mulher, servo ou proprietário, quem aderir a mim anda em veredas excelsas. Quanto mais, se for um Brahmane, consagrado a Brahman, ou um Rishi. Rishi é o vidente, o sábio profeta, né? Aqueles hindus profetas, né? Que andam parecendo o estilo mesmo de yoga, né? Com sungas e turbantes, tudo, né? Ou um Rishi com nobreza da alma. E tu, uma vez que vieste a esse mundo, falás, adere firmemente a mim. Focaliza a tua mente em mim. Centraliza em mim a tua vontade. Reconhece-me como a meta final de toda a tua atividade, como a suprema beatitude da tua vida. E assim, integrando em mim o teu íntimo eu, encontrarás paz em meu ser, né? Então fiquemos ecoando aqui no nosso inconsciente essas palavras lindas de Krishna, para que lembremos, né, da força divina, sempre quando formos começar alguma coisa, entender que é Ele que fala por nós, é Ele que está por nós. Sempre que fizermos alguma coisa, lembrar que é a força dele que falou, não é o nosso ego que falou, que fez, né? Essa força de Deus em nós que fez, né? Aí eu termino lembrando vocês a tradução daquela mantra, né? Madana Mohana Murari, que é lindo, né? Um mantra para Krishna, Krishna na sua forma de Murari, tocando flauta, né? A flauta transversal, que é uma prece, né? Esse mantra é uma prece para que realmente sejamos firmes, né? A flauta é firme, reta, sejamos firmes e andemos no caminho, como essa flauta, né? Firmes e no caminho correto, no caminho reto, ético, né? Dharmico, e que sejamos oco por dentro, né? Sem o ego, para que Deus cante a sublime canção em nós, né? Bhagavad Gita, né? O significado de Bhagavad Gita é a sublime canção do Senhor. Então, que possamos, né, nos tornar uma Bhagavad Gita em vida, né? Assim que terminamos a metade aqui
grande livro sagrado, Bhagavad Gita, com esses grandes ensinamentos. E Krishna abençoe todos nós, né, e todos os deuses, e a conexão divina que você tem em você, conecte e te abençoe. Namastê.